Catálogo da exposição Minha Cabeça, Nossa Natureza, de Cristina Machado. Usina Cultural Energisa, João Pessoa, Paraíba, janeiro de 2023. Este som indica mudança de página. Capa. No centro, o desenho em preto e branco do rosto de Cristina, ao lado de 3 cabeças, uma com os olhos aboticados, outra com chifres e outra com cabelos que lembram tranças nagô e olhos arregalados. Estão contornadas cada uma com uma cor, amarelo, verde, vermelho e azul, e espelhadas, com contorno cinza, formando 8 desenhos. À direita, o título, e no canto inferior direito as informações. Sobre fundo branco, na metade superior, uma estampa preta com vários traços em formas de X, onde estão escritos terra, fogo, água e ar. Na metade inferior, a estampa é cinza claro. Nas 2 páginas, foto panorâmica da sala de exposição. A sala mede 13 metros por 12, tem teto de lambrim de madeira, com estruturas de sustentação visíveis, chamadas de tesouras, também de madeira. As paredes são brancas e o piso cinza. A exposição reúne mais de 1000 peças, que variam de 35 a 10 centímetros. A maioria está pendurada nas paredes, algumas em 14 prateleiras à esquerda e outras estão sobre 2 tablados. Há também 2 monitores de TV, que exibem filmes sobre os encontros de Cristina com os participantes. A iluminação vem de spots em um trilho de metal preso por cabos nas tesouras do teto. Na parede da direita, instalação com 60 moldes de argila da cabeça e pescoço de Cristina. Na parede ao fundo, da direita para a esquerda, tem um monitor de TV, 4 cabeças iluminadas por um foco de luz, uma porta branca fechada que fica no centro. À esquerda da porta, um boneco grande de cabeça quadrada com olhos, nariz e boca arredondados e vazados, seguidos por 3 conjuntos de peças dos artistas exibidos em vídeo no monitor. A parede da esquerda, de 13 metros de comprimento, está repleta de peças de barro que variam entre 30 e 9 centímetros de tamanho. São mais de 800 peças, penduradas em fileiras. As peças estão separadas por conjuntos com contorno de tinta e nome dos participantes. São 8 conjuntos das mais variadas criações, muitos pintados com cor e outros em cor de barro. No chão, 2 tablados com várias lajotas e peças tridimensionais sobre elas, e um banco de madeira sem encosto de 4 lugares. À esquerda, fotografia desfocada de Cristina Machado, caminhando para a esquerda. Tem cabelo curto e usa vestido longo escuro. A perna direita e o braço esquerdo estão à frente. Ao fundo, nítido, o conjunto de cabeças de barro penduradas por ganchos na parede, em 4 fileiras horizontais. 4 ganchos estão vazios na terceira fileira, de cima para baixo. À direita, o seguinte texto: água, fogo, terra, ar. Cristina Machado revisitando Minha Cabeça, Nossa Natureza, por Joana Dark. Cristina Machado é uma artista nascida em Belém do Pará, criada em Recife, Pernambuco e habitante da terra. Aliás, terra em todos os sentidos. Uma artista que ao longo de sua trajetória artística adotou o barro, a argila, a terra, como uma matéria orgânica que se expande para o seu corpo, para a sua intimidade e sua vida. Dela tem provocado situações de criações e experimentações sensórias que mobilizam pessoas em seus mais variados lugares sociais, tornando-as participantes de parte de suas obras. A matéria barro é sinônimo de pele cerâmica, pele orgânica, título da série dos trabalhos bidimensionais que marcou sua pesquisa no campo das artes na cidade de Recife, diferenciando-a dos demais criadores que utilizavam o barro como matéria orgânica para a construção de objetos, esculturas e cerâmicas utilitárias. Entre esses, citamos o artista Francisco Brenan,
Ou seja, Cristina Machado envereda por outras trilhas criativas com o barro, produzindo outras experimentações, e delas os resultados visuais podem ser materializados em linguagens diversas. Da pintura para o objeto, do objeto para o vídeo performance e videoarte, por exemplo. Não há limites, há transbordamentos. Cristina Machado tem como foco de sua produção a natureza humana. Nas 2 páginas, continuação do texto. Nesse contexto, chega ao Hospital Ulisses Pernambucano, Tamarineira, Recife, Pernambuco, por meio de um convite da Semana de Artes Plásticas do Recife, Spa das Artes de 2005. Desde então, começa um enamoramento por meio de inúmeras vivências com pessoas com sofrimento psíquico desta unidade institucional. Nesse processo, tem como aliada a argila. Minha cabeça, nossa natureza, título da exposição que ora apresentamos aqui na cidade de João Pessoa, Paraíba, faz parte dessa pesquisa que a artista desenvolveu com o barro e de sua inquietação que envolve tornar o outro participante do processo criativo. De 2005 a 2013, trabalhou em um ateliê de experimentação com a argila, aberto e livre, dentro do hospital. Parte dessa experiência foi exibida em exposição na Galeria Janete Costa, Recife, PE, 2012. Seu interesse em trabalhar com esse público resultou também em um convite para participar de uma ação artística na cidade de Paracambi, Rio de Janeiro, durante o projeto Cinema na Praça, a convite do artista Lula Vanderlei e da pesquisadora e psicanalística herdeira dos objetos relacionais de Lígia Clark, Gina Ferreira. Esse evento ocorria em torno do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, 18 de maio, nessa cidade que havia fechado, e nasceu a série Estância Sua Casa, 40 Máscaras em Argila 2011. Cris entrega ao participante de sua proposta um modelo de barro de seu próprio rosto para ser transformado. Quando colocados entre ela e o outro, o rosto e a maleabilidade passam a trazer em si a metáfora de uma questão central da vida contemporânea, a identidade. Gina Ferreira e Lula Vanderlei. Entre 2012 e 2022, o conjunto que integrou a exposição em Recife ficou guardado em seu ateliê, sendo aberto caixa a caixa em 2022 para a preparação dessa nova exposição. Revisitar, revirar, reviver, rememorar cada objeto, cada vida e cada existência que esteve com a artista em situação de criação no ateliê aberto. Foi um dispositivo que recriou a representação daquelas existências nesse presente. As séries Matéria e Materialização 1 e 2, reorganizadas agora, presentificam a vida de Hilda, Adriano, Cristina, Evelyn, Luciene, Luísa, Idenilza, João, Helena, Tarsila, Tiago, Genilda, Edinaldo, Angélica, Fátima, Ana, Francisco, Eliane, Gil, Marta, Denise, André, entre tantos participantes e criadores no ateliê aberto da Tamarineira. Nessa montagem, selecionamos conjuntos de criações de alguns dos participantes. Desejamos realizar uma cartografia das existências, uma homenagem às vidas loucas, uma construção de um monumento vivo. Aqui, em Matéria e Materialização 1 e 2, a artista se mistura com essas vidas, os limites entre a razão e vida, razão e não razão, arte e loucura se diluem. Minha cabeça, nossa natureza nasce de um convite que Cristina Machado faz para um conjunto de artistas e usuários da Tamarineira para a fazer sua cabeça, 2009. Essa ação, ocorrida dentro do Hospital Tamarineira, visou a disponibilização para esses públicos de sua cabeça, representada na reprodução de 60 cabeças de argila. Trabalharam nelas pacientes do Hospital Ulisses Pernambucano, estudantes e amigos artistas, a exemplo de Dantas Suassuna, Gil Vicente, Fernando Pérez,
Frederico Fonseca, Lula Vanderlei, Márcio Almeida, José Paulo, todos no mesmo espaço, atuando por vezes simultaneamente, no período de uma semana, Espadas Artes. À esquerda, a continuação do texto. A artista que vivenciava a ação ao mesmo tempo que recolhia em memória, em imagem fotográfica e em vídeo, as muitas maneiras de intervenções, gestualidades e apropriações que fizeram de sua imagem. Atualizava muitas questões sobre a relação entre arte e participação que podem ser vistas nesta instalação. Revisitar, reviver, rememorar, reencantar, tudo isso para realizar essa mostra após 10 anos de sua primeira exibição foi um processo intenso para a artista Cristina Machado. Presentificar o passado no presente e ressignificar os tempos dispersos de sua própria existência. Assim, diante de tantas sensações vividas nesse processo, a artista cria, presente na identidade visual dessa exposição, uma nova visualidade para si mesma. Reinventa ficcionalmente seus eus. Aliás, seus eus já eram tema de outra série de pinturas intituladas Meus Eus, de 2012. Essa pesquisa e a escrita de si acompanha a poética da artista. Uma relação intrínseca entre a arte e vida se institui. Decorrente dessas investigações e utilizando os 4 elementos da natureza, água, fogo, terra, ar, Cristina Machado escolhe 4 imagens que fizeram a sua cabeça e aprofundaram sentimentos durante esse processo de curadoria para Jampa e se reescreve novamente. Cada uma dessas imagens carrega a força desses 4 elementos, mas notemos bem o olhar de cada uma delas. Talvez seja esse mesmo olho que nos vê possa, no horizonte maior, nos fortalecer para os novos dias que virão. Faça a sua cabeça. Minha cabeça, nossa natureza, nos convida para uma imensidão em muitas vidas presentes, passadas. Usei a natureza da minha poética, mais a intimidade de conhecimento que tenho com a argila, para interagir com esse público tão especial e ser um instrumento de realização desses mundos materializados através da cerâmica. Venho desenvolvendo trabalhos onde a inclusão passou a fazer parte de minha obra e na qual tenho a intenção de mostrar nessa exposição a partir desses trabalhos. Cristina Machado, 2011. À direita, fotografia de Cristina, do peito para cima, vista de perfil. Ela está sobre uma escada, com o braço direito estendido, escrevendo na parede com carvão a palavra coletivo na vertical, entre as obras de barro fixadas na parede. Ela tem cabelo levemente grisalho, curto e cacheado, usa óculos e está com um vestido de alça larga. À esquerda, fotografia das 4 obras que ilustram a capa. Elas estão fixadas na parede, cada uma na extremidade de um X preto, riscado na parede com carvão. A superior esquerda é a cabeça molde do rosto de Cristina, de olhos e boca fechados. A cabeça do lado tem os olhos aboticados, pintados de branco. Está circulada com a pincelada de tinta verde, que escorre até a cabeça de baixo, que é a cabeça com vários sulcos que lembram tranças nagô, pintadas de branco como o cavanhaque e com uma pincelada diagonal nas bochechas. Tem um furo nos olhos. Acima da cabeça tem uma pincelada larga azul, formando um arco, de onde escorrem filetes de tinta. À esquerda, uma cabeça com 3 chifres, com o moicano e o pescoço pintados de branco. Está circulada por pinceladas largas de tinta vermelha que escorre abaixo do pescoço. À direita, o seguinte texto: Água, fogo, terra, ar, por Cristina Machado. De forma metafórica, 4 arquétipos se introduzem ao inconsciente e que, através de conexões fluidas, passam a ser parte dos sentidos existentes em mim. Para se chegar a eles, os arquétipos intuitivamente
retorno à série de 60 cabeças, que deu origem ao título da exposição Minha Cabeça, Nossa Natureza, em 2012. Esse trabalho, feito de argila, foi produzido tendo como base a matriz da minha cabeça com o artifício da forma de gesso. Depois, oferecendo-as para que pessoas interfiram por meio da proposição de uma ação participativa, chamando-as por meio do convite de fazer minha cabeça. E assim se inicia o processo de desconstrução da imagem, agora de barro, a partir do meu corpo, cabeça. Essa série, produzida por meio desta vivência colaborativa e coletiva, realizada no Hospital Psiquiátrico Ulisses Pernambucano, conhecido como Tamarineira, foi exibida em uma exposição no Recife em 2012, anterior a essa de 2023 em João Pessoa. Na ocasião, me permitiu entender, a partir da minha cabeça, as poéticas e subjetividades dos outros que se somavam ao meu eu. Os possíveis encontros com os arquétipos já se anunciavam. À esquerda, fotografia da cabeça com 3 chifres que ficam em um aro largo, acima da testa, um chifre no centro e um de cada lado. Tem um moicano branco com uma listra preta nas laterais. As bochechas estão levemente manchadas de preto e no pescoço, que é branco, está escrito em baixo relevo: Severino Ramos Alves Terceu, o Bárbaro. A cabeça fixada na parede está circulada com pinceladas largas de tinta vermelha. À direita, em letras brancas sobre fundo vermelho, encontros com os arquétipos. O primeiro arquétipo é o da guerreira bárbara, que traz a força feminina e a juventude. Assim senti. Ela era eu mais jovem. Por isso, foi tão fácil nossa identificação por meio do olhar. Com ela veio o fogo e a cor vermelha, como representação do bicho tigre. À esquerda, em letras brancas sobre fundo azul claro, o encontro com o segundo arquétipo se deu através da ajuda técnica para a modelagem dos olhos de uma das cabeças. Esse contato direto, cirúrgico, trouxe o intercruzamento de olhares, o entrelaçamento entre um olho que vê e o outro que olha. Nessa medida, percebi que aquela cirurgia também cabia em mim, um olhar para além, para o devir, para o longe que se desgarra do micro. Assim, percebi a presença dela, da águia, onde o azul toma conta do ar. À direita, uma cabeça que tem o topo com vários sulcos que lembram tranças nagô, pintadas de branco, como o cavanhaque e com uma pincelada diagonal nas bochechas. Tem olhos saltados e furados no meio. Acima da cabeça tem uma pincelada larga azul, formando um arco, de onde escorrem filetes de tinta. À esquerda, a cabeça dos olhos aboticados. Ela tem um afundamento no centro da testa e riscos na cabeça. Está circulada com pinceladas de tinta verde que escorrem pelas laterais, em letras brancas sobre fundo verde. O terceiro arquétipo aparece 3 anos após a vivência ocorrida na Tamarineira. É quando retomo as 60 cabeças para a primeira exposição e acontece um episódio que considero muito singular e particularmente inusitado. Preciso contar essa história para que ela se torne crível e adquira estatuto de verdade. Estava dirigindo o meu carro e por um instante vi e senti a força de um corpo de carne e osso através do retrovisor. No lugar da cabeça surgia uma das minhas de cerâmica. Ela vestia camisa branca de linho, mangas 3/4 e saia preta. Estava de lado e olhava fixamente para mim. Era uma anciã, talvez uma sábia feiticeira, rezadeira, uma guardiã com a sabedoria das matas que traz a floresta e a água através da cor verde clorofila. Esse instante se materializou com toda a força de se presentificar como dado real para se tornar
criação poética. À direita, em letras brancas sobre fundo ocre, o quarto arquétipo é reconhecido 11 anos depois, na segunda mostra da exposição em João Pessoa, a primeira das 60 cabeças, a única que não sofre interferência de outras mãos, a intacta. Atribuo a essa cabeça a minha representação arquetipicamente vinculada ao elemento terra. Ela surge a partir do estudo feito para a identidade visual da exposição de João Pessoa, quando fotografo minha cabeça para se juntar às outras 3 de cerâmica, transformando-as em desenho, uma espécie de elaboração poética de um autorretrato. Os 4 elementos se encontram através do papel e se tornam a mesma natureza. Posteriormente, na instalação, as cabeças de cerâmica se transformam na obra Água, Terra, Fogo, Ar, 2023. À esquerda, o molde da cabeça de Cristina, com olhos e bocas fechados. Há uma marca de faixas de gaze ao redor da cabeça, sobre a testa, as orelhas e abaixo do queixo. Fotografia frontal da parede esquerda, de 13 metros, repleta de peças de barro que variam entre 30 e 9 centímetros de tamanho. Mais de 800 peças separadas por participantes e organizadas por conjuntos, contornados por moldura de tinta de argila, com o nome de cada um. Muitas estão pintadas e outras em cor de barro. Alguns objetos estão fixados na parede, outros estão em prateleiras brancas. São máscaras, lajotas com riscos, estampas ou desenhos, objetos amorfos, peças fálicas, formas humanas, partes do corpo como mãos, pernas, genitais, outras com forma de animais, louças, potes, cestas, tabuleiros, casas. À frente, um tablado quadrado de 1,60 m por 20 cm de altura que reúne mais de 50 lajotas quadradas, com uma peça tridimensional sobre cada uma delas. Fotografia lateral da parede de 13 metros. À esquerda, em primeiro plano, cerca de 100 peças fixadas na parede, organizadas em fileiras e colunas, separadas em 2 conjuntos. Entre eles, escrito em carvão, coletivo, na vertical. A maioria é bidimensional, algumas tridimensionais. Estão em 2 prateleiras, uma pirâmide pequena, 2 casinhas, uma com pessoas ao redor de uma mesa e outra de um cubo verde, com tampa entreaberta de onde saem formas circulares na cor bege. Fotografia aproximada de umas 70 peças do coletivo. Muitas são uma base achatada com a figura humana sobreposta, tais como uma família em que mulheres estão em barro mais vermelho e os homens pintados de verde. Uma figura feminina lambuzada de branco, 2 figuras humanas, uma colada na outra, e uma que parece um bebê. Outras peças têm modelagem livre, como círculos com furinhos, mini cumbucas e outras pequenas, tais como um paralelepípedo com 3 furos, uma porta com um arco, um amontoado de bolotas. Entre as peças, a palavra coletivo escrita na vertical. À esquerda, o texto. Série da matéria Materialização 1, em 2009, a artista inicia, no Hospital Ulisses Pernambucano, da Marineira, uma proposta de manter semanalmente um ateliê residência aberto aos usuários do hospital, um espaço aberto a experiências estéticas, sensoriais e afetivas. Entre 2008 e 2012, a artista guardou, armazenou, aproximadamente mais de 1.500 objetos feitos de argila pelos frequentadores do ateliê aberto. Ao retomar esses objetos, expandindo os sentidos e os olhares para a matéria e sua materialização, para as experiências vividas,
os gestos impregnados nos objetos, para as histórias e as memórias como repertório de cada uma das peças feitas, a artista Cristina Machado construiu uma obra aberta, um recorte ficcional dessas suas experiências e dos inúmeros rastros e vestígios daqueles corpos dissonantes, daquelas vidas que foram interditadas no aparelho hospitalar, com as quais a artista dividia seu espaço de criação. À direita, a fotografia de um conjunto de peças fixadas na parede, emoldurado com tinta de argila, cuja pincelada varia em tons de marrom, bege e creme. Na quina inferior esquerda, em preto, Seu Luís. O conjunto tem cerca de 60 peças, uma verde e as outras em tons que variam do marrom ao creme, muitas em formas de cumbucas, outras em formas alongadas. Algumas têm formas humanas, outras são circulares e achatadas. À direita, detalhe de 4 peças com escrita e desenho em baixo relevo. Acima delas, escrito na parede em preto, Maurício Gomes. As 2 de cima são marrom escuro, enquanto as de baixo são na cor creme. A do canto superior esquerdo é redonda. Nela está escrito: macaco é aquele que pula. E ao lado tem um desenho de rosto redondo, orelhas ovais, corpo oval, pernas feitas com uma linha e o rabo com um traço ondulado. A peça ao lado é um meio círculo e tem os desenhos. As 2 de baixo são quadradas. A da esquerda tem o contorno de um animal de formas arredondadas com 2 pés. No alto está escrito aves e embaixo pés que impulsionas. Na outra, do lado, tem um contorno do formato de um escorpião. No alto está escrito escorpião e abaixo aquele que vai na frente. À esquerda, o seguinte texto: Cristina Machado, então, reuniu diverso conjunto de peças produzidas pelos usuários, priorizando suas autorias. Isto é, juntou e construiu um inventário biográfico, uma cartografia pessoal, singular, com peças feitas por pessoas que têm nomes, histórias, memórias e individualidades. Entretanto, em um dado momento de suas vidas, suas histórias e suas biografias se entrelaçaram umas às outras, podendo sim serem classificadas como um grupo de criadores com histórias coletivas de uma população rotulada como louca. A série da Matéria, a Materialização 1, nessa versão exibida em João Pessoa, Paraíba, carrega as experiências de criação de Seu Luís, Hilda, Adriano, Cristina Evelyn, Luciene Assunção, Luísa, João, Helena, Tarsila, Genilda, Edivaldo, Angélica, Fátima, Ana, Francisco, Eliane, Gil, Marta, Denise, André, entre tantos presentes ausentes nessa instalação. Fotografia de um conjunto de 8 peças, montado com 2 fileiras, emoldurado com pincelada de tinta de argila marrom. Abaixo, escrito em carvão, Joselito / Ana Maria. 6 peças são quadradas e 2 têm formas humanas. As 4 de cima são claras, com riscos quadriculados em baixo relevo. A segunda se destaca por ter quadriculado simétrico, enquanto, nas outras, os quadrados têm variações de tamanho, principalmente a primeira, que tem áreas de linhas muito próximas. As de baixo têm as figuras humanas no centro. A primeira é um tronco de frente, do pescoço às coxas, com seios femininos. A segunda é uma figura feminina com cabeça e cabelos definidos. Vista até a cintura, parece estar sentada com um bebê nos braços. Estão ladeadas por placas quadradas. A da esquerda tem 3 fileiras com contornos de quadrados. A da direita é lisa, com manchas claras e contorno de um coração. No topo está escrito em baixo relevo: Toca dos Gatos. Na margem esquerda está escrito na vertical:
Joselito, 1/3/10. Abaixo das peças, filho e mãe se conhecem no HUP. Fotografia de um conjunto de 9 peças de Manuel, reunidas em 2 fileiras horizontais. Está acima do conjunto de Maurício Gomes e do conjunto de Zuzinha, e ao lado do conjunto de Gilton, emoldurado por um retângulo de pincelada marrom e no topo, em preto, o nome Manuel. Na fileira superior, da esquerda para a direita, mão esquerda aberta na cor verde, com o nome dele escrito em baixo relevo no dorso, um círculo achatado e uma esfera no centro, um triângulo com 3 sulcos profundos, o solado de um sapato, uma calça comprida, menor que a mão, e um cubo com a letra I maiúscula cavada nele. Na fileira de baixo, um retângulo acinzentado com as beiras altas, uma lajota com uma figura humana e uma esfera, uma figura de um homem de chapéu, camisa e calça comprida e uma lajota na cor bege, onde há escritos divididos em estrofes. À esquerda, fotografia de um tablado quadrado verde que reúne 33 peças de Anselmo. São cumbucas, panelas e potes de várias cores, brancas, esverdeadas, ocre, azuladas, a maioria circulares. Tem um pote triangular e alguns com bordas irregulares. Estão organizados em uma espiral. Ao lado deles, escrito em branco, uma data. E ao lado da peça da extremidade externa está escrito o Tempo de Anselmo. À direita, a fotografia da última peça em detalhe. Sobre uma placa retangular, uma figura masculina montada em um quadrúpede que tem tromba e orelhas longas. O animal está com o peito no chão, as patas traseiras estendidas e o rabo para baixo. O homem usa chapéu disforme, tem as mãos sobre as coxas e os pés no chão. Na base da placa, a assinatura em baixo relevo. Anselmo, 4/6/09. À esquerda, fotografia de um tablado quadrado de 2,75 m, que reúne 80 lajotas quadradas de 15 centímetros, dispostas em 9 colunas e 9 fileiras. Uma delas tem um espaço vazio. Sobre a lajota de argila marrom, várias formas tridimensionais que variam entre formas humanas e partes do corpo, como um pênis e um saco escrotal marrom, formas de animais, formas decifráveis como cruz, pão, árvore, formas indecifráveis como um bolinho de argila, formas quadradas ou circulares, a maioria com uma pincelada de branco embaixo da forma. À direita, o seguinte texto: Série Da Matéria à Materialização 2. Da Matéria à Materialização 2, inscrita no mesmo processo de criação da série Da Matéria à Materialização 1, foi construída pela artista com base nos procedimentos de guarda, armazenamento dos objetos feitos pelos participadores da vivência do ateliê aberto, na Tamarineira, preservando sua integridade física e autoral, por serem minimalistas e frágeis. Depois, a artista, com rigor estético e afetivo, selecionou esses pequenos objetos, independentemente de autoria, e os incrustou em uma placa de barro, reparando-os em alguns casos quando necessário, sinalizando ausências e inserindo pigmentação vitrificada. Esse conjunto de trabalhos construídos por esses laços de confiabilidade, cuidado e respeito foram apresentados nesta exposição, em um conjunto resumido e unidos pelas similitudes de temas e questões estéticas apresentadas visualmente. Temáticas como animais, vida familiar, social, sexual, há conjuntos que se aproximam e se conectam pela questão formal. Exemplo, pela presença da geometria. Fotografia da instalação de 60 moldes de argila da cabeça e do pescoço de Cristina séria e de olhos fechados. Estão distribuídas em 15 colunas e 4 fileiras. As cabeças estão penduradas individualmente na parede.
por ganchos presos no topo de cada uma e pintadas em tonalidades de barro, branco, ocre, creme, marrom e carvão. Cada uma recebeu uma intervenção dos participantes que fizeram pintura com pincel ou com as mãos, modelagem com as mãos, riscos feitos com arame ou ferramentas e cortes com nylon. Segue uma breve descrição do que mais chama a atenção em cada uma. Na primeira fileira, uma cabeça pintada de branco com o nome Marília, escrito na testa. Outra com traços verticais escuros contornados de branco no topo da cabeça. Uma com olhos e bocas borrados de branco. Outra com um círculo de barro na testa contornado de branco. Uma pálpebra branca, uma sobrancelha larga branca, uma linha de furinhos entre os olhos e vários no nariz. Bochecha esquerda pintada com figuras geométricas, boca branca com lábios superiores em forma de coração e pescoço branco com losangos de barro. Outra pintada de branco com olhos vazados e riscos nas sobrancelhas. Na segunda fileira, uma com riscos ondulados no topo da cabeça e esculpidos na testa, uma faixa branca em zigue-zague e um pingente redondo entre as sobrancelhas. Outra com uma touca branca e uma faixa na cor de barro no meio, na vertical, olhos riscados e com cílios. De lado do pescoço está escrito Mônica Nadadora, do outro Alexandre Antônio, 17/9/9. A outra tem o tampo da cabeça decepado, olhos borrados de branco e na testa está escrito o pretérito do perfeito do subjuntivo do que já foi e já passou. A outra tem a cabeça e a testa pintadas com listras largas, pretas, brancas e na cor de barro. Metade do rosto pintado com bolinhas brancas e o lábio inferior e o pescoço também de brancos. E uma com o rosto pintado de branco com espiral no centro da testa e dos olhos e um buraco no queixo. Na terceira fileira, uma cabeça com os olhos vazados e o nariz em arco, tem a ponta encostada no queixo. Na bochecha, bigode de gato. Outra, a menor de todas, em forma de coração, com duas pontas de artérias em cada lado no topo. Uma sem feições, o rosto é liso, com um furo do tamanho de um limão no alto da cabeça, que tem uma ponta sobressalente. Outra com várias chaves enfiadas ao redor da cabeça, como cabelos e barba, e duas nos olhos. Uma orelha pontuda, nariz grande e riscos no buço e no queixo. E outra cabeça branca com um corte vertical no centro e outra horizontal sobre os olhos. Na quarta fileira, uma com a parte de cima de um lado do rosto pintada de branco. Tem escrito em baixo relevo, da direita para a esquerda, na têmpora, felicidade. No topo da cabeça, todo mundo é filho. E do lado do rosto, amor, amor, amor. Ao lado, uma toda pintada de branco com estampa de barro em letras pequenas. Outra com vários traços em forma de X e com 3 chaves enfiadas na boca. E uma com um jacaré tridimensional na testa, voltado para a esquerda. À esquerda, o seguinte texto. Minha cabeça, nossa natureza. Um convite a fazer minha cabeça é o mote deste trabalho. Cristina Machado, 2009. O corpo da artista havia sido moldado em forma de gesso no ano de 2004, para a realização do vídeo arte Tempo de Carne e Osso. De maneira emblemática, a artista também desconstrói, nessa mesma ação, o molde de seu corpo nas águas do mar, por meio de um gesto sensível e generoso, entregando para as águas sua imagem. Mais tarde, em 2009, no âmbito da Semana de Artes Visuais do Recife, Espadas Artes ocupa o Hospital da Tamarineira e propõe um diálogo com o público, disponibilizando a reprodução de 60 cabeças de argila da mesma forma anteriormente moldada em 2004, para então haver novamente a desconstrução da imagem através do outro. À direita, fotografia de detalhe de 5 cabeças enfileiradas penduradas na parede.
A do primeiro plano, à direita, na cor de argila, está desfocada. A cabeça do lado dela é da cor creme, com listras rasas de contorno irregular de círculos concêntricos que culminam no centro da testa. Ao lado e em perspectiva, mais duas cabeças creme desfocadas, e a seguinte na cor branca. Abaixo delas, vêem-se os ganchos da fileira de baixo. À esquerda, a continuação do texto. Trabalharam nelas pacientes do Hospital Ulisses Pernambucano, do CAPS, estudantes e amigos artistas a exemplo de Dantas Suassuna, Gil Vicente, Fernando Pérez, Frederico Fonseca, José Paulo, Lula Vanderlei, Márcio Almeida, Rinaldo Silva, todos no mesmo espaço, atuando por vezes simultaneamente, no período de uma semana. A artista, que vivenciava a ação, ao mesmo tempo que recolhia em memória, em imagem fotográfica e em vídeo, as muitas maneiras de intervenções, gestualidades e apropriações que fizeram de sua imagem. Atualizava muitas questões sobre a relação entre arte e participação, que podem ser vistas nessa instalação. Esse conjunto de 60 cabeças foram organizados como uma instalação de parede, suspensas, as cabeças por um suporte de sustentação de rede presos à parede, como se descansassem, se revelam como registros de uma ação compartilhada e coletiva, um outro inventário da participação estética entre criadores e criadoras. À direita, duas fotografias, uma cabeça creme cortada no centro na vertical e na horizontal por sobre os olhos. O topo da cabeça tem uma fenda aberta. Entre os olhos, onde os cortes se encontram, as partes estão levemente separadas. A outra cabeça é esbranquiçada e tem uma mancha marrom no rosto. Do lado direito, acima da testa, tem letras que aparentemente não formam palavras, assim como um alinhamento de letras na bochecha. Fotografia de parte do molde de um rosto, do nariz aos olhos, todo escrito. Ele é de cor creme, está com o olho vazado e o outro fechado. Tem a palavra lixo na cor de argila, repetidamente estampada na pele. Sobre o nariz se lê Olá 3 vezes. Fotografia de uma instalação de 38 máscaras de argila de 23 centímetros do molde do rosto de Cristina, sério e de olhos fechados. As máscaras são de variadas tonalidades de argila. Estão fixadas rente à parede, em duas fileiras horizontais, intercaladas por espelhos retangulares, de moldura bege, onde está pintado em branco Sua Casa. À esquerda, o seguinte texto. Série Estância, Sua Casa, 40 máscaras em argila, 2011. A série Estância, Sua Casa, formada pelo conjunto de 40 máscaras em argila, foi realizada para serem usadas por pessoas no espaço público da Praça Cara Nova, em Pacarambi, Rio de Janeiro, durante o projeto Cinema na Praça, coordenado pela psicanalista Gina Ferreira, com a participação do artista psicanalística Lula Vanderlei. Mobilizada por esse convite, em homenagem ao Dia Antimanicomial, a artista Cristina Machado, inspirada pela produção das 60 cabeças, constrói 40 máscaras a partir do seu rosto para facilitar o deslocamento das peças para o Rio de Janeiro. Propõe uma intervenção pública, priorizando o gesto criador do público, valorizando a mudança de lugar e o deslocamento entre público e participador, entre aqueles considerados normais e os considerados loucos, por ser uma cidade que acolhe várias residências terapêuticas. Bastava chegar para ser recebido com afetividade e aceitar o convite para uma experiência estética. O desejo de estar no espaço e usar a argila
bastava e se configuravam como detonador da ação. A oferta era a máscara e tudo acontecia com base na disposição de cada um. Experiência de vida para todos nós que estávamos ali, enriquecimento no meu trabalho e um momento de alívio para eles. Esse é meu sentimento. Cristina Machado. Com o retorno das 40 cabeças para o ateliê da artista, a série foi sendo composta com espelhos, entre uma máscara e o vazio. Um espelho entrava para preencher com outros rostos, agora do público visitante da exposição, que passam a interagir, fazendo parte da composição da obra. À direita, o molde de um rosto de argila marrom com a cabeça marrom muito escuro. Tem uma linha sobre a testa e um volume mais largo no centro. Os olhos fechados parecem sobrepostos. Tem no topo traços que lembram pontos cirúrgicos. À direita, no espelho, pintado de branco, sua, e ao lado, casa, ambos na vertical. Fotografia de 3 moldes de rostos fixados na parede, intercalados por espelhos de moldura bege. Da esquerda para a direita, um com os olhos, a boca e parte do queixo manchados de marrom, outro com óculos de nadador feito de tampa de garrafa PET na cor azul, onde está escrito Ativa, outro com manchas claras e com olhos vazados. No espelho, entre o primeiro e o segundo moldes, pintado de branco, sua, e ao lado, casa, ambos na vertical. Fotografia do molde de um rosto fixado entre 2 espelhos de moldura bege. O rosto tem riscos no lugar da sobrancelha. Os olhos estão fechados, sendo que o esquerdo tem um volume na horizontal e o direito na vertical. A boca está fechada e os lábios estão enrolados, torcidos na vertical da direita para a esquerda, ficando uma tira cilíndrica logo abaixo de uma narina. O espelho da esquerda reflete a sala desfocada. O da direita tem pintado de branco, sua, e ao lado casa, ambos na vertical. À esquerda, no alto, fotografia em preto e branco de várias pessoas na exposição. 3 estão em evidência, 2 rapazes e uma jovem. Ela está ao meio, olham para as obras no tablado. Parte de 3 delas são vistas no canto inferior esquerdo. O rapaz da esquerda, com o braço estendido para baixo e a mão entreaberta, aponta para as peças. A jovem, com blusa de bolas grandes, claras e fundo preto, olha atenta, tanto quanto o rapaz barbudo do lado. À direita, o seguinte texto: Mediação afetiva, do acolhimento a trocas de saberes e vivências nos espaços expositivos, por Renato Sancharro. O que dizer de um mundo construído de barro, histórias e atravessamentos, um mundo sonhado e executado por grandes mulheres que fizeram e fazem desse projeto energia pura, viva e pulsante, que se reverbera nos corações, virando poesia. Com a proposta de uma mediação focada na afetividade, isto é, uma mediação afetiva, nomeio assim esse trabalho, oferecida e iniciada durante o mês de fevereiro e que durou 30 dias. Pude oferecer acolhimento, sorrisos, histórias e meus ouvidos, como a artista Cristina Machado fez em algum momento nas dependências do Hospital Psiquiátrico Ulisses Pernambucano, conhecido como Hospital da Tamarineira, em seu ateliê aberto, onde a artista desenvolveu experimentações com o barro por aproximadamente 8 anos. Sobre minha percepção e processos vividos, posso relatar que me emocionei. Muitas vezes, a voz embargou em alguns momentos, arrepios e olhos marejados foram perceptíveis. Lágrimas foram compartilhadas e foi possível dividir com os visitantes momentos sagrados no qual a terra em nossos pés, o ar de nossos pulmões,
o fogo dos nossos desejos e vontades e a água em nossos corpos, veias, suor e lágrimas fundiram-se em arte e eternidade, fazendo com que esses encontros e vivências atingissem potencialidades nunca imaginadas. É isto que chamo de mediação afetiva. À esquerda, no alto, fotografia em preto e branco de um jovem visto do ombro para cima, ao lado de uma jovem. Ele olha para a frente com o braço flexionado para o alto e a mão entreaberta. Ele é magro, tem cabelos cacheados e cavanhaque longo. A jovem, vista de perfil, o olha atentamente. Logo abaixo, e à direita, o seguinte texto: Oficina com o barro. Nossa pele, nosso barro. Vivência em argila e o universo da cerâmica. Por Lucas Alves. Em alguns quilômetros da Paraíba, a exposição Minha Cabeça, Nossa Natureza se expande, percorre ruas, atravessa bairros. Os trabalhos de Cristina Machado, imensos conjuntos de cerâmica, apresentados na Galeria Usina Cultural Energisa, sensibilizaram o público de múltiplas maneiras. Foram experiências singulares que pude ouvir nos relatos das pessoas que, tocados por aqueles objetos modelados a tantas mãos, chegaram no laboratório de cerâmica da Universidade Federal da Paraíba para também sentirem o barro, para se tornarem participantes. Ali, nesse segundo espaço, durante o período da mostra, aconteceu o meu projeto Nossa Pele, Nosso Barro, Vivência em Argila e Universo da Cerâmica, o qual tive a oportunidade de desenvolver para que o público experimentasse a matéria argila. A cada semana abríamos inscrições e era ministrada uma oficina, o que resultou em 3 turmas de 9 participantes. A grande maioria nunca tinha tido contato com a prática da cerâmica. Assim, por meio de proposições que ocorriam ao longo da tarde, estabeleci um momento inicial para que várias possibilidades de modelagem do barro pudessem ser experienciadas. Modelagem com foco na respiração. Modelagem construindo e desconstruindo a forma. Modelagem percebendo o próprio corpo. Modelagem a partir de sons. Os participantes respondiam às propostas através das mais variadas manifestações. Estavam livres para se expressarem de qualquer maneira na relação com a matéria. Tudo era acolhido e partilhado, o que só se aprofundava cada vez mais no decorrer da oficina. Como vejo, todo o projeto hoje se direciona para a possibilidade de ter instaurado um ambiente onde cada pessoa pôde utilizar a argila para mediar o seu contato com o mundo, que naquele espaço puderam trazer à tona o que se sente na pele cotidianamente. Isso, pois, posterior aos exercícios práticos e ainda à mesa modelando livremente, compartilhamos um com os outros aspectos de nossas trajetórias, a estrutura de nossas semanas, o nosso dia a dia, nossos gostos e desgostos. Elaboramos o que é comum e, nesse sentido, o barro talvez absorveu um pouco do que há no interior de cada pessoa, mantendo o que há de íntimo no mesmo lugar. Contudo, foi na coletividade dessa partilha que foi possível lançarmos um novo olhar para as nossas próprias realidades. Minha cabeça, nossa natureza e nossa pele. Nosso barro se encontraram no movimento da dimensão pessoal de cada um à coletiva. Fotografia em preto e branco de Cristina Machado vista do peito para cima. Ela olha serena em nossa direção. Está com a cabeça apoiada no dorso da mão direita e o cotovelo apoiado no pulso esquerdo. Ela tem cabelo curto, encaracolado, sobrancelhas naturais largas, lábios finos. Usa uma roupa preta com alças largas brancas. Ao fundo, a parede com as peças. No canto inferior direito, o seguinte texto: Cristina Machado,
Artista, tem a argila como sua aliada no trato com a arte e todas as suas formas de expressão, seja na pintura, escultura, performance, videoarte, vivências e tantas outras. Não existe limite. Ela entra no inconsciente e cria novos caminhos, novas possibilidades. Ativadora da criação através dessa matéria, Cristina transita por diversos públicos, dialogando com artistas, terapeutas, público em geral, e nessa troca de saberes, o encontro com a loucura, loucura que engloba todos nós. Contatos 81996268989 cristinamachado@gmail.com. Projeto Minha Cabeça, Nossa Natureza. Coordenação Cristina Machado. Curadoria Joana Dark Lima. Produção Simone Luizines. Coordenação financeira Júlia Meira. Projeto educativo Joana Dark Lima. Educadores Caroline dos Santos e Renato Sancharro. Oficina com Barro Lucas Alves dos Santos. Projeto de acessibilidade com acessibilidades. Montagem Cristina Machado, Everton David e Lucas Alves dos Santos. Design gráfico Olivia Morim. Sinalização Use Sign. Registro fotográfico Roberta Guimarães. Agradecimentos Cristina Mendonça, Diógenes Chaves, Everaldo Soares Júnior, Robson Xavier, Rosilda Sá e Laboratório de Cerâmica do Departamento de Artes Visuais do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da Universidade Federal da Paraíba. Usina Cultural Energisa. Diretor-presidente da Energisa Paraíba, Márcio Mário Zidan. Coordenação de Investimento Social do Grupo Energisa, Delânia Azevedo Cavalcante. Gerência de Sustentabilidade, Usina Energisa, José Moura Júnior. Curador do Projeto Ocupação Usina de Artes Visuais, Diógenes Chaves. Catálogo Minha Cabeça, Nossa Natureza. ISBN 978 65 00 865 929. Organizador Maria Cristina de Lucena Machado. Autores Joana Dark de Souza Lima, Lucas Alves, Maria Cristina de Lucena Machado, Renato Sancharro. Supervisor Simone Ferreira Luizines. Fotógrafa Roberta Guimarães. Projeto gráfico Olivia Morim. Verso da capa. Sobre fundo cinza, uma estampa branca de vários traços em forma de X, onde estão escritos terra, fogo, água e ar. A padronagem tem forma espiralada que dá a impressão de volume e movimento. No rodapé, as marcas coloridas sobre fundo branco. Usina Energisa, Energisa, Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.